Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz, sou do sexo masculino, tenho 37 anos, sou um homem negro, tenho cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando calça jeans e camisa vermelha. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Vestibulando, o assunto de hoje é termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Nós vamos conhecer os conceitos de sujeito e predicado, identificar sujeito e predicado, classificar os tipos de sujeito e de predicado nas orações. Antes de irmos para as questões, vamos aos conceitos. Então, estamos falando de termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Ou seja, esses caras não podem faltar dentro de uma oração. Pode ser que eu tenha uma oração sem sujeito, mas eu não posso ter uma oração sem predicado. De novo, são termos essenciais. Mesmo quando o sujeito não aparece, a gente chama de sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Vamos lá, gente. O sujeito, ele é o elemento sobre o qual se fala na oração. Então, ele é o assunto, tá? Ele é o assunto da oração. Para eu saber quem é o sujeito, basta eu perguntar para o verbo. O verbo sempre me responde, né? Ele é muito xereta. Então, quando eu pergunto para o verbo, me responde que é o sujeito. O meu sujeito pode ser agente, quando ele pratica a ação. Ele pode ser paciente, quando sofre a ação, tá? Então, sujeito paciente não pratica, recebe. Sujeito agente é aquele que pratica a ação. E aí, como é que a gente vai classificar esse sujeito? A gente tem os tipos de sujeito. Começando pelo simples, né? O que é o sujeito simples? É quando esse meu sujeito possui apenas um núcleo. Aí eu pergunto por o verbo dessa oração aqui, ó. Um pneu atingiu o instrutor. Pergunto, quem atingiu? Ela me responde com um pneu. Então, o meu sujeito é um pneu. Quem é o núcleo? Pneu, é a parte mais importante. E esse um que sobrou? Em outra aula a gente vai ver que esse cara é um adjunto adnominal, né? Ele apenas acompanha o núcleo, tá? Então, perguntei para o verbo quem atingiu, me respondeu com pneu. Sujeito simples, apenas um núcleo. Sujeito composto, diferente do simples, ele possui mais de um núcleo. Vamos ver aqui, ó. O diretor e a coordenadora obtiveram bons resultados. Aí eu pergunto quem obtiveram, ele vai me responder com o diretor e a coordenadora. Então eu tenho aí, ó, dois núcleos que são diretor, coordenadora. E esse O que sobrou aqui, ele é um ADN. Esse A aqui também é um ADN, adjunto adnominal. Só serve para quê? Para classificar, para acompanhar o núcleo, tá? Então eu tenho dois núcleos, sujeito composto. Próximo sujeito, desinencial, oculto, elíptico, implícito ou subentendido, tá? Todos esses são as classificações para o mesmo carinha. Olha só, ele pode ser identificado pela desinência do verbo, que é a desinência número pessoal, né? Que vai indicar o número, singular ou plural, ou a pessoa que vai praticar essa ação. Olha só. Fizemos nosso trabalho. Quem faz, faz algo, né? Verbo transitivo direto, aqui o objeto direto. Mas quem foi que praticou a ação? É só olhar aqui para o final, ó, a desinência número pessoal indica que foi a primeira pessoa do plural, ou seja, nós. O elemento que está praticando a ação aí é nós. Então vamos aqui para o próximo sujeito, tá? Ainda continuando com o sujeito desinencial, a gente pode identificá-lo por conta de um referente anterior, tá? Um referente anterior, para evitar repetição. É um caso de elipse. Vamos ver aqui, ó. Os guardiões derrotaram o mal que governava aquele planeta. Depois, libertaram os prisioneiros. E aí, quem é o sujeito de derrotaram? Os guardiões. Quem é o sujeito de libertaram? Também é os guardiões. Só que aqui, ó, para evitar repetição, eu utilizei aquela figura de linguagem que a gente chama de elipse, né? Que nesse caso é um zeugma, né? O zeugma, ele evita a repetição de um termo, né? Evita a repetição desnecessária dele. Então, nós vamos chamar esse sujeito aqui, ó, de sujeito elíptico. Ele é desinencial? Também pode chamar aí até de oculto, sem problema nenhum. Próximo sujeito.
Sujeito indeterminado, olha só, indeterminado, diferente desses outros que a gente viu, não dá para saber ao certo quem praticou a ação, só sabe que alguém praticou. Presta aí, ó. Quando aparece em terceira pessoa do plural sem referente anterior, olha só, o verbo pegam aqui, ele não consegue trazer informação específica de quem praticou a ação. Pegam aqui, ó, deixa a informação muito vaga. Eu não sei se foi apenas uma pessoa ou mais pessoas que pegaram a minha caneta. Pode ser que eu não saiba ou pode ser que eu não queira dizer também, tá bom? Outra forma de identificar o sujeito indeterminado é prestar atenção no índice de indeterminação do sujeito, né? Que é o si, quando ele é PIS, ou partícula de indeterminação do sujeito, ou índice de indeterminação, ou até pronome de indeterminação do sujeito. Presta atenção aqui, ó. Precisa-se de ajudantes. Olha só, quem precisa, precisa de algo. Verbo transitivo indireto. Olha aqui a preposição, né? Caso de regência também, tá bom? Então, olha só, o se, ele vai ser PIS quando ele acompanha verbos transitivos indireto, verbos intransitivos ou verbos de ligação. E vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, tá? Caso de concordância verbal. Nós temos verbos também que são chamados de verbos impessoais. Nesse caso, eles não possuem um sujeito praticando essa ação. E aí nós temos o que chamamos de sujeito inexistente, lá que nós falamos no início da aula, tá? Então, olha só, choveu muito ontem. Olha só aqui, ó. Choveu muito ontem. A ação de chover não tem um agente, não tem um elemento que pratique essa ação. Então, ele é impessoal. E ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Geralmente é assim, tá? Nem em todo caso vai ser assim que a gente tem lá no caso de concordância, as exceções no caso do verbo ser, ele fica no plural, né? Quando indica quantidade ou horas. Mas aí é outro caso. Quando é fenômeno da natureza, terceira pessoa do singular, tá? Esse verbo é impessoal. Vamos ver outro caso aí, ó. Houve muitos questionamentos. O verbo haver está na terceira pessoa do singular, tá? Terceira do singular. Para indicar que esse cara é impessoal, ele indica, no caso, ocorrência, ou existência, ou tempo. Então, toda vez que o verbo haver vier com sentido de tempo, com sentido de existência, ou ocorrência, ele sempre vai estar no singular. Não importa o tempo, o que importa é a pessoa. E agora vamos ver os tipos de predicado. Olha só, o predicado será verbal quando ele tiver um verbo que indica ação, fenômeno da natureza ou existência, que nós chamamos de verbos significativos, tá? Exemplo, sorriste sem parar, sorriste. Vamos ver. Primeiro sujeito aqui, ó, o sujeito é desinencial, né? Sujeito oculto. Tu sorriste sem parar. Sorrir é uma ação. O núcleo do predicado verbal é o próprio verbo sorrir. E ele vai ser nominal quando tiver um predicado composto por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. A apresentação foi maravilhosa. Quem foi maravilhosa? A apresentação. Olha o núcleo aqui, ó. Sujeito simples. Ser maravilhoso não é uma ação, é uma qualidade. Quem é o núcleo do predicado nominal? É o próprio predicativo, tá bom? Predicado nominal não indica ação. E ele vai ser verbo nominal quando indicar ação e tiver também um predicativo. Olha só. Os jogadores, sujeito, né? Chegaram. Ação de chegar, verbo intransitivo. Como é que eles estavam? Ansiosos. Olha só, eu tenho aí dois núcleos nesse predicado. Um verbal e um nominal, que é o predicativo do sujeito. Eles estavam ansiosos. Então vamos às questões agora, hein? Leia a crônica Inconfiáveis Cupins de Moacir Scliar para responder a questão. Na verdade, a gente não precisa ler a questão, porque o comando da questão já traz tudo o que a gente precisa. Mas é uma crônica muito interessante, tá? Olha só, tendo em vista a ordem inversa da frase, verifica-se o emprego de vírgula para separar um termo que exerce a função de sujeito em. Olha só o que o comando da questão pede. Ordem inversa, ou seja, em vez de ter sujeito e predicado, eu posso ter predicado mais sujeito.
Vamos à letra A. Deu-lhe muito trabalho aquilo. Quarto parágrafo. Letra B. Em vez de atacar as obras de arte, os cupins preferiram as vigas de sustentação do prédio, feitas de madeira absolutamente vulgar. Letra C. Para ele era repulsivo, mas para os insetos era agradável, e isso era o que importava. Quinto parágrafo. Letra D. Não usariam um método científico, recorrendo a aliados absolutamente insuspeitados, os cupins. Letra E. Para isso, recorreu a uma técnica pavloviana. E aí, gente, prestando atenção ao que pediu, ordem inversa, ele quer saber onde é que o sujeito está isolado por vírgula. E aí, fazendo uma averiguação, a gente percebe que é a letra A. O aquilo é o sujeito do verbo dar, que é VTDI. Quem dá algo, objeto direto, para alguém, objeto indireto. E quem foi que deu isso a alguém? Aquilo, o sujeito da nossa oração. Olha aí, ó, letra A, resposta correta. Agora vamos para a segunda questão. Leia o poema de Fernando Pessoa para responder a questão. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Lindo esse poema, olha só. Para a correta compreensão da terceira estrofe, deve-se entender que o sujeito de gira é, olha só, gente, gira, tá? O sujeito de gira. Vamos ver aí as opções. Letra A é a roda, letra B, o poeta, letra C, esse comboio de corda, letra D, a razão, ou letra E, o leitor. Olha só, gente, quem é que gira? É esse comboio de roda que se chama coração. Olha aqui, ó, esse comboio de roda é o sujeito de gira. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, ou seja, ele está entretendo a razão. Mas quem é o sujeito de gira? Esse comboio de corda, na verdade, né? Esse comboio de corda que se chama coração. Temos como resposta certa a letra C, esse comboio de corda. Na aula de hoje, nós vimos os termos essenciais da oração: sujeito e predicado, dois elementos sem os quais a oração não existe, tá? Vamos lá, o sujeito, relembrando o conceito. O sujeito é aquele elemento que pode praticar a ação quando ele for agente e pode ser paciente quando sofre ação. Classificamos o sujeito em simples, quando tem só um núcleo, composto, quando tem dois ou mais núcleos. Nós classificamos como desinencial ou implícito ou elíptico, quando a gente consegue perceber que a desinência do verbo indica quem pratica a ação, ou quando não queremos repetir o mesmo sujeito em outra ação que ele está praticando. Temos o sujeito indeterminado quando aparece na terceira pessoa sem um referente anterior, terceira pessoa do plural sem referente anterior, ou quando ele está na terceira pessoa do singular acompanhado do si, que é a partícula de indeterminação do sujeito. Nós temos também o sujeito inexistente, que aparece com aqueles verbos que são os verbos impessoais e geralmente vai ficar na terceira pessoa do singular, não se esqueçam disso. Quanto ao predicado, nós temos verbal, quando ele tem um núcleo, que é verbo significativo, que indica ação, que indica fenômeno da natureza, ou pode indicar também existência. Ele vai ser nominal quando tem verbo de ligação e predicativo do sujeito. Ele vai ser verbo nominal quando tiver um verbo de ação e o predicativo do sujeito. E aí, gostaram da aula? Sigam o Preveste UEA em todas as redes sociais.